Dando continuidade à nossa aula sobre 13º salário, hoje eu vou falar aqui para vocês sobre o pagamento da segunda parcela. Então eu sou o Luiz Rainato, CEO da R2 Saúde Contábil. Então se você tem dúvidas aí, acompanhe esse vídeo até o final, que nós vamos dar uma aula aí de como efetuar esse pagamento aí da segunda parcela do 13º salário. Então, primeiro ponto que a gente tem aqui, né, quando a gente fala de 13º salário, né? Então falamos naquela primeira aula sobre o pagamento da primeira parcela. E agora a gente vai falar sobre o pagamento da segunda parcela, né? Então, esse pagamento da segunda parcela, qual que é o ponto principal, né? Qual que é o prazo que eu tenho aqui de pagamento disso? Então, o 13º da segunda parcela, ele basicamente tem um prazo de pagamento até o dia 20 de dezembro, essa é a data limite. Então, imagina que se 20 de dezembro seja um sábado, um domingo, você tem que antecipar esse pagamento. Então, essa é a data limite que você tem que efetuar esse pagamento aí. Até o dia 20 de dezembro você efetua o pagamento da segunda parcela. Outro ponto, qual que é a diferença que a gente tem principal aí em relação à primeira parcela? Então, a diferença principal que é na segunda parcela é onde você vai efetuar os descontos legais. Quais seriam esses descontos legais? INSS, imposto de renda, às vezes tem até aí estabelecido hoje em convenção coletiva de trabalho um desconto de uma contribuição. Então, na segunda parcela você efetua esses descontos legais. Ah, desconto de pensão alimentícia. Então, nessa parcela que você faz o desconto. A diferença é que na primeira parcela ele recebe o valor bruto e agora ele já passa a receber o valor líquido, né? Outro ponto importante aí, né? Como que é feito o cálculo dessa remuneração? Então, ó, nessa segunda parcela que a gente fala, a gente calcula o valor integral que será pago, né? Então, seria o valor bruto integral e a gente deduz o que já foi pago na primeira parcela. E a mesma coisa da proporcionalidade ao tempo. O que é proporcionalidade ao tempo? Como a gente falou na aula anterior da primeira parcela, eu tenho um cálculo aqui sempre observando o cálculo da fração. Como que é a fração aqui do 13º? Então a fração do 13º, ela sempre respeita 15 dias no mínimo trabalhado no mês. Então você vai ter que sempre olhar durante o ano, né? Se você tem aí 15 dias trabalhados no mês. Se você tem 15 dias trabalhados no mês, efetivamente você vai ter esse pagamento aí, que efetuar o pagamento referente ao mês. Então, o funcionário trabalhou o ano todo, mais de 15 dias em cada mês, ele vai ter direito ao 13º integral. Ah não, ele foi admitido durante o ano, eu vou pagar proporcional aos meses que ele trabalhou, desde que ele tenha trabalhado 15 dias no mês. Tá? Quando a gente fala trabalhado, se ele faltou justificadamente, isso não é dia de trabalho. Então, um dos primeiros critérios aí que você tem que se observar também nessa proporcionalidade é verificar se ele trabalhou mais de 15 dias no mês para ter direito ao 13º integral. Né? Outro ponto, então, para a gente ir, que entra nesse cálculo do 13º salário? Vai entrar as médias de comissões, e aí um ponto bem importante, tá? Para vocês observarem. Então a gente vai ter média de 13º salário, eu vou ter média de horas extras proporcionais que foram realizadas durante o ano, né? Tenho médias de adicional noturno, mas qual que é um ponto importante aqui que deve ser observado? Quando a gente fala de médias, então, o que eu falei no primeiro ponto? Prazo de pagamento. Então, o prazo de pagamento aqui, ele dá 13º até o dia 20 de dezembro, 20 do 12. E eu vou fazer as médias. Aí a grande pergunta, olha, comissão, vou fazer dia 20 de dezembro, eu não tenho as comissões fechadas ainda quando eu for apurar a folha. Perfeita? Essa folha do 13º. O que vai ser feito? Então você vai ter uma média, tanto de comissões, horas extras, as variáveis em si que vão para o 13º. Então você vai fazer uma média de janeiro, tá? Se ele entrou proporcional do mês que ele entrou proporcional, até o mês de novembro. Tá? Então, uma média aqui de janeiro a novembro, de 1 a 11. E essa média aqui, você vai apurar para fins de pagar o 13º aqui a base de cálculo. Então, imagine aqui, pensando numa comissão, tá? Pense em comissão aqui. Se ele imagina que ele tem aí, vamos fazer um número redondo para facilitar, de janeiro a novembro, 11 mil reais de comissão. Tá? 11 mil reais de comissão. Então, se a gente fizer na média, o que vai acontecer? Ele vai ter uma média de R$ 1.000 de comissão aí para ser apurado. Ah, ok, Luiz. Aí, quanto que é o salário dele? Ah, o salário dele é mais R$ 2.000. Então, para o 13º integral aqui, para o cálculo, ele vai ter uma remuneração para cálculo de R$ 3.000.
Se ele trabalhou o ano todo, ele vai receber esses 3 mil deduzidos. INSS, imposto de renda, se houver, né? 3 mil aqui não daria imposto de renda. E vai deduzir, e também o valor que ele recebeu na primeira parcela. Tá? Esse, então, é um dos critérios aqui para a gente fazer essas médias. Outra questão aqui bem importante é a dedução dos encargos legais, né? Então, o desconto do INSS ele vai ser aplicado sobre o valor bruto aí do 13º. Então, esse valor aqui que a gente está falando aqui de 3 mil reais, tá? Esses 3 mil reais, ele vai ter aqui desconto de INSS, ele vai ter o desconto do imposto de renda e vai ser deduzido o valor pago da primeira parcela. Então, a primeira parcela aqui, você vai ter a dedução. E vai se chegar ao valor líquido a ser pago. Tá? Então, vai chegar ao seu valor líquido que ele tem a receber aqui. E aí, qual que é uma informação bem importante aqui? Desconto de INSS sobre o valor bruto. Imposto de renda vai ser apurado conforme a tabela progressiva. E um ponto importante, o imposto de renda que é descontado no 13º salário, esse imposto de renda ele não é passível de restituição para o funcionário, tá? Ele é um imposto de renda que a gente chama de tributação exclusiva na fonte, ou seja, descontou, ele é repassado integralmente aí para o governo e não tem nenhum, o funcionário não tem chance de restituir esse valor. Tá? Outro ponto que a gente tem aqui, mas aí já é na apuração. A gente pode ter durante o ano algumas situações de afastamento. Qual que é uma delas? O salário maternidade, né? Então a mulher aí se afastou por gestação, né? E o período de licença maternidade ele é pago pela empresa. Porém, esse período de licença maternidade pago pela empresa ele vai ser pago e vai ser deduzido do valor que a empresa tem para fazer o recolhimento do INSS. Porque qual que é o grande impacto? Como você faz o desconto do INSS, algumas empresas, hoje as empresas optantes pelo Simples Nacional, na sua grande maioria, né, ela não tem esse INSS patronal, que é aquela parte que ele paga lá 20% de INSS, mais RAT, mais terceiros. Então o Simples só paga o retido. Então esses valores que você tem aqui de gesta no período do ano, tá? Sempre o ano, você vai apurar quanto que a empregada recebeu de licença maternidade o correspondente ao 13º e vai deduzir dessa sua guia que você vai ter a recolher, tá? Então, é garantida a gestante todos os benefícios aí, ela não perde nada por ter a gestante. E a gente tem aqueles casos de apuração proporcional em casos específicos. Quais são esses casos específicos? Né? Então, vamos pensar em casos específicos. A gente tem duas situações aqui principais que a gente tem, que é a doença, tá? E a gente tem também casos específicos que nada mais é que são o acidente de trabalho que gerou afastamento. Tá? Então, em ambos os casos, a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias e a partir do 16º dia é a responsabilidade do INSS. Então, a empresa, para pagar o 13º, se o funcionário se afastou várias vezes ao longo do ano, sempre menos de 15 dias, ele vai ter direito ao benefício integralmente, não tem nenhum ajuste. Se ele chegou a se afastar para a Previdência, a empresa vai ter que ver a proporcionalidade do trabalho. Por que a proporcionalidade do trabalho? Então imagine aqui que o funcionário se afastou no dia 20 do 9, né, 20 do 9, e permaneceu afastado aqui até o dia 5 do 10, tá? Vamos pensar aqui, 15 dias. Então, 15 dias. Nesse caso aqui, ele teria um recebimento integral, não teve nenhum impacto. Mas imagine que isso daqui fosse um pouco diferente. Ele se afastou aqui em 20 do 9 e foi até o dia 30 do 10 afastado, tá? Então ele teve um afastamento aqui maior, ele teve um afastamento aqui de 40 dias. O que vai ocorrer com esse afastamento de 40 dias? 13º, se a gente pensar aqui, referente ao mês de setembro, ele manteria o 13º dele normal, porque ele teria mais de 15 dias trabalhados. E aqui, em outubro, você teria que fazer uma análise. Por quê? Outubro é uma análise. Se ele trabalhou ele estava afastado até 30 do 10 e os 15 primeiros dias de responsabilidade da empresa, então o afastamento dele aqui seria até que dia, se a gente considerar? Aqui a gente estaria considerando que o afastamento dele inicialmente foi até aqui o dia 5 do 10. Então imagine que ele se afastou aqui, os 15 primeiros dias terminasse em 5 do 10. Ele teria só trabalhado no dia com direito 5 dias, então ele não teria direito
ao 13º salário aqui de outubro, tá? Então, essa é uma condição. Então, ele já perderia um avo 13º salário. Então, se ele trabalhasse o ano inteiro, ele já não receberia 12 avos. Ele só receberia 11 avos de 13º salário. Tá? Outro ponto aqui importante é essa que eu estava falando, incidência, né? Então, Previdência, o desconto quanto ao recolhimento da Previdência, ele também vai ser realizado no mesmo prazo que você faz esse pagamento de segunda parcela, que é o dia 20. Caiu o final de semana, sábado, domingo, feriado, qualquer coisa, vai antecipar esse recolhimento aí, tá? A única exceção aqui que a gente tem quanto a esse prazo de recolhimento aqui do 13º salário, aqui do INSS, tá? E, geralmente é para os empregadores domésticos, que a Previdência faculta, né? Geralmente ela prorroga esse pagamento para a mesma data de vencimento da guia de dezembro, que é 20 de janeiro. Tá? Então, o FGTS... outra questão, vou pagar FGTS sobre a segunda parcela. Mas qual que é a diferença do FGTS da segunda parcela? Eu vou pegar o valor total do 13º devido menos o que eu já paguei de primeira parcela. E aí vou pagar o FGTS somente sobre a diferença. O imposto de renda retido na fonte, você vai pagar sobre os recolhimentos, mas aí ele vai vencer somente no dia 20 de janeiro, né? Ele vai vencer no mês seguinte, porque imposto, quando a gente fala de imposto de renda, é regime de caixa, então se eu paguei a segunda parcela em 20 de dezembro, o imposto de renda vai vencer só lá em janeiro. E aí a gente tem uma questão que a gente chama de terceira parcela, né? Que é o pagamento após o fechamento da segunda parcela. Por que o pagamento? Então, só para se recordar, quando eu falei aqui inicialmente aqui de variáveis, né? Então, eu falei aqui, ó, a gente vai pagar no dia 20 do 12. Opa, desculpa, deixa eu colocar aqui. Então, pensando aqui, ó, falei aqui, ó, a gente vai pagar em 20 do 12, 13º. Pensando em comissões e médias, enfim. E eu não teria as médias ainda de dezembro apuradas para fazer o pagamento integral. Então, eu fiz uma apuração de médias de janeiro, né? De janeiro a novembro, para fazer a apuração. Então, a legislação determina que eu tenha uma terceira parcela, que nada mais é que a apuração de médias, é o ajuste, tá? De janeiro a dezembro. Tá? Dezembro. O exemplo que eu dei, o funcionário ele teve uma média, quando se pagou a segunda parcela, né, que é o primeiro exemplo que a gente deu, ele tinha uma média ali de R$ 1.000 por mês. Mas, Luiz, imagine que agora na terceira parcela, quando eu for apurar o mês de dezembro, a média desse funcionário ficar abaixo de R$ 1.000. O que vai acontecer? Então, vou dar um exemplo. Aí eu chego ali na reapuração da terceira parcela, a média do funcionário foi de R$ 900 ao invés de 1.000. Caiu muito a média dele, né? Dando um valor absurdo aqui. E deu uma diferença de R$ 100. Esse ajuste, tá? Tanto favorável ao empregado quanto desfavorável, a legislação da gratificação natalina prevê que eu possa descontar isso no mês de dezembro, fazer o ajuste do 13º. Tanto favorável ao empregador quanto ao empregado. Então, eu poderia descontar esses R$ 100 dele na folha de dezembro, que seria o ajuste do 13º. Como também, se fosse ao contrário aqui, imagine que essa média era 1.000 e agora essa média aqui ela foi para 1.200 e deu uma diferença aqui de R$ 200. Eu faria o pagamento dessa diferença de R$ 200 na folha de dezembro, tá? A gente fala na folha de dezembro por quê? O que a lei prevê? Que eu possa pagar até o dia 10 de janeiro. Mas operacionalmente, no dia a dia do departamento pessoal, isso é muito difícil. Então já se faz esse cálculo junto com a folha de dezembro. Então o limite de pagamento de salário é sempre até o 5º dia útil. Tem gente que vai pagar dentro do mês. Ok, cada empresa tem aí sua liberdade de determinar a data de pagamento, desde que não ultrapasse o 5º dia útil. Então, geralmente a gente paga esse ajuste a terceira parcela na folha de dezembro aí até o 5º dia útil. Tá? Então, pessoal, isso foi o que a gente tem aqui sobre essa segunda aula sobre o 13º salário. Se restou qualquer dúvida, tem alguma dúvida pontual, coloca aí nos comentários que a gente vai respondendo a dúvida de todos.